Imagine pagar 1.200 euros por um quarto de 25 metros quadrados em Lisboa. Agora, pense que mais da metade dos portugueses ganham menos de 1.000 euros por mês. Parece impossível viver assim, não é? Pois essa é a realidade que Portugal enfrenta hoje em 2025. Um país que há menos de 15 anos era conhecido por seu custo de vida acessível, hoje vive uma das maiores crises imobiliárias da Europa. Considerado como bom aluno da austeridade europeia, abriu suas portas para o mundo, oferecendo vistos gold e uma promessa de uma vida ensolarada à beira-mar. Mas o que acontece quando o sonho se transforma em pesadelo? Em 2009, quando Portugal estava à beira da falência, o governo teve uma ideia que parecia brilhante: oferecer benefícios fiscais para estrangeiros que comprassem imóveis no país. O famoso Golden Visa nasceu assim, e funcionou, até demais. O que ninguém imaginava é que essa decisão transformaria completamente o mercado imobiliário português. Hoje, vamos mergulhar na complexa teia que envolve a crise imobiliária portuguesa. Vamos desvendar como um país, desesperado por um investimento estrangeiro, acabou criando uma bomba relógio habitacional. Descobrir como o país, tentando se salvar, acabou criando um monstro que hoje devora os seus próprios cidadãos. O que está acontecendo com a identidade e a cultura de Portugal? E o que esperar para o futuro do país? Portugal, o país que já dominou os mares e construiu um império que se estendia por 4 continentes, encontrou-se no início do século XXI à beira do precipício econômico. A crise de 2008 atingiu em cheio essa nação, já fragilizada por anos de baixo crescimento e alto endividamento. Em 2011, o país precisou de um resgate de 78 bilhões de euros da União Europeia e do FMI. Desesperado por uma solução, o governo português implementou o famoso Golden Visa, um programa que oferecia residência a estrangeiros que investissem pesado no mercado imobiliário local. Era como se Portugal estivesse gritando para o mundo: venham, nossas portas e nossos imóveis estão abertos. O programa superou todas as expectativas, gerando um fluxo de investimento que ultrapassou as projeções mais otimistas. Entre 2012 e 2020, o programa movimentou mais de 6 bilhões de euros só em investimentos imobiliários, mas o verdadeiro boom estava por vir. Com a pandemia, Portugal se tornou o destino dos sonhos para nômades digitais, aposentados e principalmente brasileiros. Os números são impressionantes. De 2015 a 2023, a comunidade brasileira em Portugal cresceu mais de 300%. Chegando a mais de 400 mil pessoas em 2024. É o maior grupo de estrangeiros no país, representando quase 30% de todos os imigrantes. Mas, enquanto os brasileiros chegavam com os sonhos de uma vida europeia, os portugueses começavam a ver o seu próprio sonho de moradia digna escorrendo pelo ralo. Se no início o afluxo de estrangeiros parecia uma bênção econômica, logo se tornou uma maldição para o cidadão português. Os preços dos imóveis dispararam. Em Lisboa, o aluguel médio chegou a astronômicos 2.000 euros, mais do que o dobro do salário mínimo português. Imagine o cenário: portugueses trabalhando em 2 empregos, mal conseguindo pagar por um quarto compartilhado em sua própria cidade natal. Enquanto isso, prédios inteiros ficavam vazios, transformados em investimentos especulativos ou alugados por temporada no Airbnb. A situação atingiu níveis alarmantes. Em 2022, o número de pessoas sem teto em Portugal saltou para quase 11 mil pessoas, um aumento de quase 80% em apenas 4 anos. E não estamos falando apenas de desempregados ou pessoas em situações de vulnerabilidade. Trabalhadores com empregos estáveis se viram forçados a viver em barracas ou carros. E ainda, a transformação demográfica em Portugal sofre um fenômeno sem precedentes. 2 milhões de portugueses, 20% da população, vive hoje em outros países. A maioria são jovens qualificados que buscam salários mais competitivos em países como França, Alemanha e Reino Unido. Enquanto isso, centenas de milhares de imigrantes, principalmente brasileiros, chegam ao país. Os números são impressionantes. Em 16 distritos portugueses, os brasileiros já são a maior população estrangeira.
Essa mudança demográfica está alterando o próprio tecido social do país. O resultado? Um fenômeno apelidado de abrasileiramento. O português brasileiro ganha cada vez mais espaço, influenciando até mesmo o modo de falar das crianças portuguesas através das redes sociais. As empresas adaptam seus serviços, a gastronomia se transforma e os novos padrões culturais emergem. Além disso, há um crescimento significativo de imigrantes de outras nacionalidades, como os indianos, que aumentaram de praticamente zero para mais de 30 mil em apenas 5 anos. Diante da crescente pressão popular e de protestos que tomaram as ruas de Lisboa e de outras cidades, o governo português finalmente agiu. Em 2023, o governo anunciou alterações no programa Golden Visa. A modalidade de compra de imóveis foi encerrada. Além disso, foi criado o programa Mais Habitação e nele medidas para o controle dos preços dos aluguéis. A medida para o controle dos aluguéis limitou o aumento a 2% ao ano, mas teve um efeito contrário ao esperado. Os proprietários começaram a cancelar contratos antigos para fazer novos com valores muito mais altos. A alteração do Golden Visa veio tarde demais. O mercado já estava completamente distorcido. Além disso, existem 720 mil casas vazias em Portugal, enquanto milhares de pessoas não conseguem pagar aluguel, evidenciando um problema de distribuição e especulação imobiliária, não de falta de moradias. Portugal hoje é como um malabarista, tentando equilibrar 3 bolas ao mesmo tempo. É como tentar resolver um cubo mágico, onde cada vez que você arruma um lado, o outro se desarranja. A questão não é se Portugal vai mudar, é como essa mudança vai acontecer. Para reverter esse cenário, Portugal precisa de mudanças estruturais profundas. Expansão significativa do parque habitacional público, que hoje representa apenas 2% das moradias, contra 30% em países como França e Holanda, políticas efetivas de fixação de jovens talentos e um plano de desenvolvimento econômico que vá além do turismo e da especulação imobiliária. O futuro da identidade portuguesa e da própria viabilidade do país como nação independente e próspera depende dessas decisões cruciais. Para os brasileiros que sonham com Portugal, o conselho é cautela. A realidade de 2025 é muito diferente daquela que atraiu as primeiras ondas de imigração. É fundamental ter um planejamento financeiro sólido e entender que o custo de vida, especialmente a habitação, pode comprometer grande parte da renda. O futuro do mercado imobiliário português dependerá muito da estabilidade política nos próximos anos e da efetividade das novas políticas habitacionais. Uma coisa é certa: o sonho português precisa ser repensado, tanto para locais quanto para imigrantes. Quer ter tranquilidade e liberdade financeira? Não seja mais atormentado pela falta de dinheiro. Tome o controle da sua vida e de suas finanças. E assim como eu, dê qualidade de vida a quem você ama. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link e lá você pode descobrir como virar a chave da sua vida financeira. E você, o que acha? Portugal conseguirá resolver a sua crise habitacional? O que você acha que podemos aprender com essa situação para evitar erros semelhantes aqui no Brasil? Quer saber o que o Brasil precisa fazer agora para não perder a sua última chance de se tornar uma potência mundial? Clica no vídeo que vai aparecer agora na sua tela e eu te encontro lá daqui a alguns segundos. Até mais!